Você já se sentiu perdido? Mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar seguindo normalmente? Como se todo mundo soubesse o que fazer, menos você. Aquela sensação de estar atrasado na vida, de não estar pronto, de só querer fugir de tudo por um tempo. Se isso já aconteceu com você, então você já entende mais de Neon Genesis Evangelion do que parece. Porque diferente do que muita gente imagina, Evangelion não é sobre robôs gigantes lutando contra monstros. E isso é só o que aparece na superfície. O que realmente importa é o que está acontecendo por dentro. Dentro dos personagens, dentro da mente deles, e talvez dentro de você também. A história gira em torno de Shinji Ikari, e ele foge completamente do padrão que a gente está acostumado. Ele não quer lutar, não quer ser um herói, não quer carregar responsabilidade. Ele só quer algo simples, se sentir aceito, se sentir necessário. E isso é muito mais real do que parece. Porque no fundo, a maioria das pessoas não quer ser especial, só quer sentir que pertence a algum lugar. E o Shinji não sente isso, ele tá sozinho. E quando finalmente aparece uma oportunidade de ter um propósito, esse propósito vem com um peso absurdo. Lutar, se arriscar, pilotar algo que ele nem entende direito. E tudo isso sem preparo, sem escolha, sem apoio emocional. E aí vem a parte mais interessante, porque diferente de outros protagonistas, ele não reage bem, ele trava, ele hesita. Ele pensa em desistir, e isso incomoda muita gente. Mas a verdade é que isso torna tudo mais real, porque a maioria das pessoas, na vida real, reagiria exatamente assim. E é aí que Evangelion começa a criar uma conexão diferente, porque você não tá vendo alguém inalcançável, você tá vendo alguém humano, alguém que sente medo, alguém que duvida de si mesmo, alguém que não sabe se é suficiente. E conforme a história avança, essa sensação só aumenta, porque o mundo ao redor não ajuda. Ele é estranho, confuso, cheio de coisas que parecem não fazer sentido, organizações misteriosas, pessoas que escondem coisas, situações que ninguém explica direito. E no meio disso tudo, o Shinji só tenta não se quebrar completamente. E isso muda completamente o foco da história, porque as batalhas começam a perder importância. Elas ainda existem, mas não são o centro. O centro é o que cada personagem está sentindo, é o que eles escondem, é o que eles não conseguem dizer. E isso torna tudo mais pesado, mais real. Porque não é sobre vencer um inimigo, é sobre lidar consigo mesmo. E isso é muito mais difícil, porque você não pode simplesmente fugir de quem você é. E Evangelion deixa isso muito claro. Cada personagem ali carrega algo, traumas, inseguranças, vazios. E isso aparece nas atitudes, nas decisões, nos silêncios. E é por isso que a obra pode ser desconfortável em vários momentos, porque ela não tenta suavizar essas coisas. Ela mostra, sem filtro, sem romantizar. E quanto mais você avança, mais você percebe que o maior conflito não tá nas batalhas, tá dentro da cabeça dos personagens, na forma como eles enxergam o mundo, e principalmente, na forma como eles enxergam a si mesmos. E talvez seja por isso que Evangelion marcou tanta gente, porque em algum momento você se identifica. Pode não ser com tudo, mas com alguma parte, um pensamento, uma insegurança, um sentimento. E isso fica com você, mesmo depois que o episódio acaba. Porque Evangelion não é só algo que você assiste, é algo que você sente. E às vezes, nem entende completamente, mas ainda assim, te impacta. E talvez seja exatamente isso que faz essa obra ser tão diferente. Ela não tenta te dar respostas, ela te faz encarar perguntas, e algumas delas você talvez nem queria responder. Mas se tem uma coisa que define Neon Genesis Evangelion, não são os anjos, são os pilotos. Porque no fim, eles não estão lutando só contra algo lá fora, eles estão lidando com o que aconteceu com eles. Começando pelo Shinji Ikari. O maior problema do Shinji é o abandono do pai. O Gendo Ikari simplesmente se afastou dele quando ele ainda era criança. Ele cresceu sem apoio, sem afeto, sem referência. E isso cria um padrão claro. O Shinji evita conflito. Ele tem dificuldade de se impor. Ele aceita coisas que não quer, porque ele tem medo de ser rejeitado de novo. Isso explica tudo. Ele entra no Eva sem querer. Ele volta depois de fugir. Ele continua mesmo sofrendo. Não porque ele quer salvar o mundo, mas porque ele acha que se não fizer isso, ninguém vai precisar dele. E para ele, ser necessário é a única forma de não ser abandonado. Agora a Asuka Soryu. O trauma dela é diferente, mas tão pesado quanto. A mãe dela teve um colapso psicológico e parou de reconhecer a própria filha, e depois comete suicídio. E a Asuka presencia isso. A partir dali, ela cria uma regra para a vida dela, não depender de ninguém, e mais do que isso, ser melhor que todo mundo. Porque na cabeça dela, ser fraca significa ser ignorada, e ser ignorada significa ser abandonada. Por isso ela age daquele jeito, confiante, agressiva, sempre tentando provar algo. Mas isso não é segurança, é defesa. Ela construiu essa personalidade para não sentir aquela dor de novo.
Só que isso depende de uma coisa: ela precisa ser a melhor. Quando ela começa a falhar, quando ela perde desempenho, tudo desmorona, porque a única base que ela tinha some. E aí aparece o que sempre esteve ali: insegurança, medo, vazio. E então tem a Rei Ayanami, e o caso dela é ainda mais estranho, porque o problema dela não é só emocional, é existencial. Ela foi criada pelo Gendikari, e não como uma pessoa comum. Ela carrega o DNA da esposa dele, misturado com Lilith. Ou seja, ela não é só uma pessoa, ela é um experimento. E isso muda tudo, porque ela não tem uma identidade própria clara. Ela existe, mas não entende o porquê. Ela não questiona, não reage como os outros, não demonstra emoção da mesma forma. E tem um detalhe ainda mais pesado: se ela morrer, ela pode ser substituída, outra rei, com a mesma função. Isso destrói completamente a ideia de individualidade. Mas mesmo assim, ao longo da história, ela começa a mudar. Ela começa a questionar, começa a desenvolver um senso de eu, mesmo sem entender completamente o que isso significa. E quando você olha para os três, fica claro: o Shinji Ikari busca aceitação, a Asuka Soryu busca validação, a Rei Ayanami busca identidade. 3 caminhos diferentes, mas todos com a mesma origem: falta de afeto, falta de estabilidade, falta de um eu bem definido. E isso explica tudo. Eles não são assim por acaso, eles são consequência do que viveram. E é por isso que Evangelion é tão diferente, porque no fim, não é sobre robôs, é sobre pessoas quebradas, tentando continuar. E quando a história chega ao final de Neon Genesis Evangelion, muita coisa muda. Porque o final original do anime não entrega o que muita gente esperava. Não tem grandes explicações, não tem um fechamento tradicional. O foco sai do mundo e vai direto para a mente do Shinji Ikari. É um final mais psicológico, mais interno, e de certa forma, até positivo. Porque ali, o Shinji finalmente começa a se aceitar. Mesmo com todos os problemas, ele dá um passo. E para a história dele, isso já é enorme. Mas o público não viu assim. Muita gente ficou frustrada. Queriam respostas, queriam ação, queriam algo mais direto. E a reação foi pesada. Críticas, pressão, ódio em cima dos criadores. E é aí que surge The End of Evangelion. Um filme que não só reconta o final, mas muda completamente o tom. Se o anime termina de forma mais interna, o filme é o oposto. Ele é direto, brutal, desconfortável do começo ao fim. E isso já fica claro logo no início, com o Shinji no ponto mais baixo dele, sem controle, sem direção, mostrando que ele não superou tudo, ele só chegou no limite. E o resto do filme segue nessa linha. Tudo é mais pesado, mais intenso. Os personagens são levados ao extremo. A Asuka Soryu tem um dos momentos mais impactantes da obra. A Rei Ayanami segue por um caminho ainda mais existencial. E o final não tenta te confortar, não tenta te dar respostas simples. Ele te deixa desconfortável, te faz pensar. E no fim, os dois finais falam da mesma coisa, mas de formas completamente diferentes. Um mostra um caminho, o outro mostra o impacto de não conseguir seguir esse caminho. E talvez seja por isso que até hoje existe discussão sobre qual é o verdadeiro final, porque no fundo, nenhum deles resolve tudo. Eles só mostram lados diferentes da mesma realidade, um mais esperançoso, o outro mais brutal. Mas os dois deixam a mesma pergunta: o que você faz quando precisa lidar consigo mesmo? E talvez essa seja a parte mais difícil de tudo, porque diferente das histórias, na vida real não existe roteiro, não existe resposta pronta, só escolhas e consequências. Se você chegou até aqui, de verdade, obrigado, porque esse não é um tipo de vídeo fácil, não é só entretenimento, é reflexão. Então o fato de você ter ficado até o final já significa muito. Se esse vídeo te fez pensar, ou se você se identificou com alguma parte, comenta aí, quero saber o que você achou. E se você curte esse tipo de conteúdo, pode se inscrever, porque ainda tem muita coisa para explorar. Até a próxima!